Humberto Afonso, um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela presença, por vir conversar aqui com a gente. Humberto, você tem uma trajetória notável no setor aí de alimentos e bebidas. Você é engenheiro de alimentos formado pela Unicamp. Tem uma carreira que passou por grandes empresas, né? A Adria, a Mondelez e a Danisco. E depois disso você decidiu empreender. Então, conta pra gente um pouco como foi esse começo, né? Como foi desde lá da graduação, esse espírito de empreendedor, como que nasceu isso em você? Ok, obrigado mais uma vez pelo convite, Henrique e Lívia. Bem, eu começaria a falar um pouco do meu histórico de criança, porque meus pais, eles eram, tanto meu pai como minha mãe trabalhavam juntos, eles sempre foram pequenos empreendedores. Sempre tiveram um bar, lanchonete, restaurante. Então e como minha mãe também trabalhava junto com meu pai, em casa praticamente só ficava eu e minha irmã. E eu achava muito chato ficar sozinho em casa, né? Então, normalmente, quando eu não estava na escola, eu estava no comércio dos meus pais, ou ajudando a fazer alguma coisa, ou não fazendo nada, mas estando lá, né? Então, eu acho que um pouco dessa veia empreendedora veio a partir de um pouco dessa convivência com meus pais, né? Com essa situação. Eles eram, eles vieram para o Brasil de Portugal, né? Na década de 50, quando Portugal era muito pobre, né? Eles vieram para o Brasil tentar a vida aqui. Aportaram primeiramente no Rio, ficaram lá uns 4, 5 anos no Rio. Eu nasci no Rio de Janeiro, minha irmã também, e depois mudamos para Campinas. Então, eu moro em Campinas já há 65 anos. Tal. Então, acho que essa veia empreendedora talvez venha realmente dessa situação do histórico deles, né? Depois disso, eu até lembro que, por exemplo, com 14 anos de idade, eu já fazia parte da contabilidade do bar dos meus pais. Claro que é uma parte específica, né? Nada uma contabilidade total, mas eu ajudava meu pai porque ele tinha que entregar aquele material para o contador fechar as contas e tudo mais. Então, isso começou bem lá, né? Essa situação, essa vida empreendedora, né? Baseada nos meus pais. Quando eu entrei na faculdade, lá pelo segundo, terceiro ano, eu já comecei a pensar o que eu ia fazer depois. Quer dizer, eu sabia que eu ia ter que passar por uma situação de aprendizado, então seria besteira eu querer montar um negócio logo de cara e já sair para o mercado, que eu provavelmente ia quebrar a cara. Então, comecei a perceber que eu teria que, claro, ficar alguns anos trabalhando em algumas empresas, né? E depois, então, fazer esse passo maior, que seria a saída dessas empresas e a abertura de algum negócio. Então, inicialmente, eu trabalhei durante os primeiros 11 anos, depois da formatura, né? Eu trabalhei em 3 grandes empresas multinacionais, né? A Massas Adria, que na época, hoje não é, hoje era uma empresa nacional, mas na minha época ela era uma empresa americana. Depois tem a Mondelez, também eu trabalhei nessa empresa, mas não quando era Mondelez, antes da Mondelez. Só que hoje não existe mais a empresa, então por causa que eu coloco como sendo Mondelez, porque realmente eu trabalhei lá 2 anos. E depois trabalhei 7 anos na Danisco, né? Onde tinha a parte dos ingredientes, porque a massa é massas de macarrão, massa fresca, massa seca, né? A parte de Mondelez era chocolate Tobler, né? Chocolate Tobler. E aí eu trabalhei 7 anos, então, na Danisco. Essa sim que era 100% ingrediente. Então, e foi gozado porque eu sempre fui um cara muito tímido, até hoje eu sou meio tímido e tal, mas e trabalhar em vendas é difícil. Aí tem um amigo meu que se formou comigo, que ele estava trabalhando na Danisco, e ele me convidou para trabalhar lá, com ele lá, né? Eu falei, poxa, mas eu não sou, assim, não sou um cara, nunca pensei em trabalhar em vendas. Não, mas você vai ver que não é assim e tal. Eu acabei aceitando o convite e fui trabalhar então
fui trabalhar na Danisco, né? E fiquei lá quase 7 anos, né? Fazendo esse trabalho, visitando indústrias para vender os ingredientes que a Danisco fabricava fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, basicamente, eu diria isso, que na minha época de faculdade, eu já pensava em fazer alguma coisa diferente, né? Mas não sabia o quê. Não sabia o quê. Não estava insatisfeito nos primeiros 4 anos de trabalho. Era um trabalho 100% muito técnico, né? Qualidade e tal. Então, eu não estava muito satisfeito. Quando veio essa situação dessa possibilidade de trabalhar na parte de ingredientes, eu achei bastante interessante, né? Então, basicamente, os primeiros 11 anos foram isso, né? Trabalhando em multinacionais e tal, até que quando chegou, aí fiz o curso também, né, na Getúlio Vargas, na área de finanças, que eu sabia que para montar algum negócio novo, eu teria que ter um reforço nessa parte financeira, contábil, administrativa, que eu não tinha, que a Unicamp não dava essa formação para nós. Ela dava uma formação muito boa, muito técnica, né? Que, claro, que no decorrer dos anos se mostrou bastante importante essa formação técnica dada pela Unicamp. Legal. E a sua primeira empresa foi a Start in Art? Foi a Star Art. A Star Art era uma empresa que a gente abriu do zero, né? E ela começou a focar mais na parte de ingredientes, tanto principalmente para a área de sorveteria e para a área de padaria, confeitaria. Então, nós montamos essa empresa baseado nisso, né? nesse escopo de trabalho, né? Vamos focar bastante nos ingredientes para a indústria de sorvetes, para a indústria de panificação e para a indústria de confeitaria. E como é que foi essa transição? Porque você falou que na Danisco foi mais ingredientes, né? E aí, a partir dali, você abriu uma empresa. O que você identificou, que você dizendo, olha, eu preciso abrir uma empresa para poder sanar essa solução aqui que as grandes empresas não... Foi gozado, porque como eu entrei na Danisco, e eu fui, primeiro eu fui ser gerente de vendas, eu tinha que fazer viagens, né, para visitar clientes fora de São Paulo, né? E eu comecei a fazer 2 vezes por ano, eu comecei a fazer umas viagens para o Norte e Nordeste, Manaus, Belém do Pará, e vai por aí afora, né? Então, cada 6 meses eu ficava, às vezes, 13 dias, 15 dias viajando. Saía de um avião, entrava no outro tal, e visitava os clientes que estavam ali naquela praça, né? E tinha lugares, às vezes, que eu ia que tinha só um cliente para visitar. Então eu ficava sem fazer nada. Ia para o hotel, ficava fazer o quê? Eu vou ficar sem televisão. Porque eu tinha que esperar o voo do dia seguinte, que me levaria para outra cidade. Então eu falei, não, pô, eu vou andar vou ver como é que é o comércio aqui e tal. E comecei então a andar por Manaus, por Belém, por Imperatriz, outras cidades. Comecei a andar na rua para encontrar algumas lojas que tivessem algum desses produtos, que fosse interessante, que eu achasse interessante. E comecei a achar empresas que compravam, até de uma empresa que tinha em Campinas antes, que era a Ciber, comprava da Ciber, comprava das Duas Rodas. Só que a empresa que eu trabalhava, da Danisco, era uma empresa que eles não tinham muito interesse nesse mercado específico. O negócio deles era atender uma Kibon, uma Nestlé, uma Balduco, né? Então esse era o negócio deles, né? E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, tem essa oportunidade, tem mercado aqui, né? Longe de Campinas, mas tem mercado, e a empresa que eu trabalho não tem interesse nisso aí. Então eu comecei a continuar indo lá de vez em quando, cada 2 vezes por ano eu ia lá para essas regiões e ficava lá 10, 12, 13 dias vendo essas coisas. Foi aí então que lá na Fundação Getúlio Vargas, tinha uma matéria, que eu não me lembro agora o nome dessa matéria, que ela era dividida em 3, 4 nuances. Então, você, aluno da GV, você tinha interesse de focar na área industrial. A Lívia, como funcionária, como aluna, queria focar na área de marketing. Então era uma optativa, você podia optar para aquilo que você queria, né? E tinha um amigo meu, também engenheiro de alimentos, que ele trabalhava numa multinacional,
que ele falou assim, ó, você já viu a aula do fulano? Eu falei, não, não vi. Por que você não tem interesse? Eu posso ir lá só para assistir, para ver. Que a sala desse cara tinha uns 200 alunos, a sala dele. Por quê? Depois eu caí em si e pensei por quê. Porque eram pessoas que tinham interesse de serem futuros executivos de grandes empresas. Então, os caras caíram nessa matéria. Eu, como tinha interesse de fazer empreendedorismo, me inscrevi numa outra matéria que tinha 6 alunos. E o professor era um executivo do grupo Abril, né, lá de revistas e tudo mais. Né? E eu falei assim, não, eu quero fazer empreendedorismo, não quero fazer isso aí não. Esses 200 caras que estão aí estão errados. Eu vou fazer o que... E aí eu fui fazer esse curso, né? E ele, então, passado um mês, tal, o professor, ele deu, então, para a gente fazer um caso, para a gente fazer um desenvolvimento de projeto, né? Mesmo que não fosse fazer, mas o cara tinha que fazer. Aí eu falei assim, pô, legal, vou fazer o meu projeto, né? E comecei, então, a levantar dados, tal, para fazer esse projeto, né? Visando essas empresas que eu falei lá do Norte e Nordeste. E, claro, depois também tinha os mesmos fornecedores que eram de lá, também tinham aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tal. Então, a coisa basicamente começou assim, né? Pais empreendedores, né? Pequenos, mas empreendedores, né? A faculdade dando aquele conhecimento técnico bastante importante, né? O emprego na Danisco para ajudar a desenvolver o futuro mercado que eu gostaria de atuar, né? E basicamente esse foi o começo, né? Que legal. E como é que foi para você a criação da empresa em si? Então, escolher sócios, o investimento, aquela fase inicial que você não tem recurso e, sabe, como é que foi isso? A estruturação da empresa inicial. Assim, ainda quando eu estava empregado na Danisco, eu comecei a procurar algumas informações. Então, então fui num contador, fui no assim, profissional, em um advogado, falei, eu quero montar uma empresa assim, tal, 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 né? Então, de início, eu pesquisei, né, o que seria necessário para montar uma empresa. Aí fiz uns cálculos, que hoje seria ridículos esses cálculos, quanto que eu precisaria, eu cheguei à conclusão de $30.000. Hoje você não faria um negócio desse com $30.000, é muito pouco, né? Mas naquela época era possível, né? E aí eu peguei, falei com um amigo meu que tinha interesse, ele falou, olha, eu tenho interesse, eu posso investir um pouquinho, mas eu trabalhar não vou trabalhar, porque eu tenho meu emprego. Não, não, tudo bem, então. Então, assim, de início, assim, teve esse problema de recursos. Eu, graças a Deus, eu e minha esposa, sempre nós tivemos assim, um jeito de economizar recursos. A gente nunca foi muito gastador e tal. Então, assim, até para o começo daria para tocar. Agora, claro, num futuro crescimento, tudo aí teria que se ver outras condições. Então, basicamente foi isso. O dinheiro inicial foi na faixa de $30.000, né, esse começo. Tive um amigo que me ajudou no início, depois ele saiu da empresa, saiu da sociedade, né? E eu procurei muita informação no mercado, então, sobre isso aí, como criar uma empresa, pode falar com advogados, registrar marcas, que é um negócio que muita gente pequena, na época, não olhava isso aí, né? O cara não registrava a marca e tal, aí aparecia alguém e roubava a marca do cara. Então, tudo isso eu fui atrás. Na época, eu mesmo montava esses processos de marca, né? Porque se fosse contratar um advogado, ficaria bem mais caro, né? Então, eu focava, às vezes, o meu tempo em fazer esse tipo de trabalho também, né? Legal. E depois a StarNat foi vendida para a Caring, né? Eu criei a StarNat em 88 e ela foi vendida em 98.
Tá. Foram 10 anos. E daí depois, na sequência que você abriu, você é o que nós chamamos de empreendedor em série, né? Uhum. Você é o serial empreendedor. E daí você abriu depois Pro Nutrition, Costa Marine e a Libra, Aham. né, ingredientes. E o que é fascinante ver pelo seu histórico é que, além de você ter aberto todas essas empresas, você não só abriu em parceria, né? Como aquele rapaz que falou assim, não, eu abro como sócio para você, mas eu não vou atuar. Você foi CEO das empresas, Uhum. né? E você atuou, inclusive, várias delas, você estava em momento como CEO de uma empresa e depois passou. Como é que foi isso para você, pensando na importância do foco, por exemplo? Às vezes você vai abrir um projeto, uma empresa, e você abre, se dedica àquela, mas você teve várias empresas e algumas você ficou por bastante tempo com elas, em um cargo de importância, de tomada de decisão. Como é que foi isso para você? Como é que você conseguiu gerenciar tudo isso? Na realidade, em quase todas, acho que todas as empresas que a gente abriu, elas tinham algum sócio. Eu não posso esquecer também da minha esposa, porque a minha esposa, a formação dela, ela é técnica em alimentos pela Unicamp e nutricionista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela sempre quis trabalhar. E, quando nasceram os nossos filhos, a avó, eu vou parar um pouco, mas você tem que me prometer que depois eu consigo entrar no mercado de trabalho. Eu falei, não, Ótimo. fica tranquila. Tal. E realmente, aí quando os filhos já estavam com 3, 4 anos, ela foi trabalhar numa das nossas empresas. Quer dizer, encontrou espaço para ela, tudo mais. Então, assim, sempre tive algum tipo de sócio, bom ou ruim, sempre eu tive algum tipo de sócio. E claro, alguns sócios ajudam mais, outros sócios atrapalham mais, isso seria o normal, né. Mas, então assim, tinha muito trabalho, sabe, assim, eh, eu e alguns sócios, a gente chegava a trabalhar de madrugada, até 3, 4 horas da manhã, eram coisas assim, absurdas, mas que era necessário para a época, né, você entendeu? Uhum. E a então a gestão que você diz de várias empresas é que vocês meio que se dividiam, você tinham pessoas te ajudando a coordenar, porque Sim. você era o diretor da empresa, Sim. né, das A empresas. gente pegava esses sócios que a gente tinha, até uma das coisas que você coloca no que ela me entregou ontem, aparece lá, pergunta lá qual que seria, acho que é o maior erro que você pode ter feito e tal, e realmente eu ia responder que seria a parte de sócio. Quer dizer, eu tive muitos bons sócios que eu não posso reclamar, e teve algum outro que Sim, destoou um pouco, sim. né, mas faz parte. O que você tem que fazer é o que você falou agora há pouco, que critério você vai usar, né, para escolher os sócios. Então hoje o critério é um pouco maior, entendeu? Assim, até para aproveitar um pouco mais o que a gente fez, né, a minha família segura um pouco a questão de novos negócios, né, de criar novos negócios. Uhum. Minha esposa, minhas filhas e tal, porque eles querem que a gente aproveite mais aquilo que foi criado, né. Uhum. Na sociedade, você sabe, geralmente a maioria das pessoas não querem fazer, tem medo de fazer, né. Uhum. Só que para eu fazer tudo que eu fiz, se eu não tivesse sócio, eu talvez não conseguisse fazer, porque é o que você falou agora há pouco, o fator tempo, né, É, é complicado, né. exato, né. Dizem que se você quer chegar mais rápido, vai sozinho, mas se você É, quiser chegar mais longe, vai vai acompanhado, né. E é interessante porque essa questão da sociedade é um dos grandes motivos das empresas não darem certo, principalmente nessa etapa do Vale da Morte. Inclusive tem autores que trazem que a escolha do sócio, a gente tem uma tendência natural que é muito é, é, objetiva, que é encontre alguém que complemente a sua habilidade. Ai, Mas tem autores que colocam isso em check, né? Porque se a pessoa não tiver um alinhamento de expectativa, né? é complicado. Um alinhamento de propósito e expectativa, não vai ser É. suficiente. Então, às vezes até é melhor você encontrar um alinhamento de expectativa e aí você falar, não, então agora você cuida disso, vai, Aham. vai se especializar, né? E daí vocês constroem É. algo junto, e isso realmente é importante mesmo. Um ponto que eu achei interessante também é que você trabalhou em P&D
qualidade e marketing. E nenhuma empresa nasce com um setor de RH bem estabelecido. Nenhuma empresa nasce com um setor financeiro, contábil. A empresa nasce, uma startup, né, uma empresa que está criando uma inovação com P&D, que precisa ter qualidade, e se não soubesse vender, não vai ser, né, não vai conseguir deslanchar. Então, e você teve a formação nesses setores, nas empresas. Isso que eu queria ver, como que isso te ajudou na transição entre P&D, qualidade e marketing na empresa, para quando você foi criar suas empresas? Então, assim, na parte de marketing, eu nunca pensei em ter muita habilidade. Então, o foco principal meu era mais vendas do que marketing, apesar de reconhecer a importância do marketing. Mas por uma questão de, sei lá, de desenvolvimento pessoal e tal, eu sempre preferi mais a parte de vendas do que a parte de marketing, apesar que elas caminham juntos, né, como você falou agora há pouco. E assim, na parte de qualidade, para mim realmente era um negócio meio sufocante trabalhar com qualidade, porque às vezes você quer a qualidade, ela é muito importante, né? Mas ela às vezes se apega em certos detalhes pequenos e que às vezes afeta a empresa. Às vezes você tem lá um lote de produto que está com problema, né? Mas é um problema sanável e às vezes ocorre que o pessoal às vezes de qualidade acaba às vezes retendo o material sem deixar a coisa fluir no mercado. Sem fazer nada de errado, claro. Nós estamos falando aqui fazendo a coisa de uma maneira correta, né? Então, assim, no começo, como você falou, eu comecei em qualidade, depois fui para desenvolvimento e depois, por último, é que foi quando eu me achei, né? Quando entrei na área de vendas e marketing, eu falei, não, é isso que eu quero. Não vou nem mais procurar mais nada, porque isso aqui está bom demais para mim, né? Então, e surgiu essa oportunidade, sem eu procurar, surgiu a oportunidade de um cargo, de uma função lá na Danisco, de vendas e marketing, né? Então, são coisas que às vezes vai acontecendo que você pensa que o cara planejou e nem sempre houve um planejamento naquilo. Foi uma coisa fortuita que aconteceu, uma oportunidade que você teve, né? Então, para mim, surgiu essa oportunidade, né, de trabalhar na área de vendas e marketing. Eu falei, puta, é isso que eu me achei, foi, é isso que eu quero. Desse setor, eu não quero sair mais não. Viu? Muito bom. E quando a gente está pensando na constituição de uma empresa, é igual quando você vai montar um time de futebol ou você vai fazer um grupo de trabalho, né? Você precisa, como eu falei, né, alinhar as expectativas, mas é um desafio muito grande, né, abrir uma empresa, porque principalmente se você está liderando, né, como diretor na parte de gestão. Como que você foi adquirindo a capacidade de gerir empresas? Porque se você criou a empresa e ela foi uma das métricas que a gente considera como sucesso de empresa, é o fato dela ter sido comprada, né? Então, usando esse método, existem vários outros, mas a gente usar esse método, a gente consegue ver que você teve várias empresas que, né, nasceram e foram compradas. Então, como que você sente que foi construindo essa sua capacidade de gestão que a gente não aprende na escola, né? Desde lá dos seus pais, talvez, né? Coisas que que você via eles fazendo e que foi moldando para quando você criou a empresa, as pessoas falarem, legal, vamos trabalhar, né? E manter todo mundo motivado, o cliente e tudo mais. Como é que foi essa construção sua como gestor? Na realidade, talvez até um pouco exagerado. Eu sempre procurei ter muito bom contato, muito bom acesso aos funcionários, né? Então, graças a Deus, eu sou reconhecido como uma pessoa de um profissional que evoluiu e que tem assim acesso muito tranquilamente a vários profissionais do mercado e que trabalharam junto comigo, então, que sabem como a gente trata, né? Eu nunca fui aquele cara de dar uma reprimenda para o funcionário na frente de outras pessoas. Então acho que isso é muito importante, você ter em mente que o funcionário está ali, está te ajudando. Muitas vezes o patrão pensa que está fazendo um favor para o funcionário, mas é mais o contrário, é mais o funcionário que está fazendo um favor
para o patrão, né? Então, eu diria que nessa questão aí, eu sempre procurei tratar os funcionários e até mesmo os clientes de uma maneira bastante cortês, né? Coisa que muitas vezes não ocorre com outros profissionais que a gente conhece no mercado, que às vezes exageram aí na fala, repreende um funcionário e tudo Uhum, mais, né? uhum. Então, talvez essa você considera como, que era uma das perguntas também, como uma das principais características sua como gestor, é, 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 é ter essa conexão muito mais Sim. próxima com o funcionário, uma compreensão, né? Que isso é fundamental, É, assim. às vezes pode ser até que a gente às vezes acha isso como uma fraqueza, né, o fato de você às vezes dar muito acesso a um funcionário e tudo mais, né. Eu sempre achei o contrário, eu sempre achei que isso poderia ajudar tanto o funcionário como a empresa, o Uhum, relacionamento, né. Então isso uhum. para mim é bastante importante, esse relacionamento ser bem fluido, né, Sim, e bastante, vamos dizer assim, bastante honesto, né, perante aos funcionários, né. muito bom. A- a- os funcionários passam mais tempo nas empresas do que com as famílias, né? Então, Sim, acho que tem que ser um sim. ambiente bem acolhedor mesmo. É, você, como é que você vê, pensando agora no setor de alimentos, como é que você vê a capacidade do Brasil como uma força inovadora nesse setor? Como Uhum. é que você vê isso? Questão de startups, as suas próprias empresas, a relação com as multinacionais, a demanda do mercado, como é que está isso? Porque o Brasil tem uma biodiversidade gigantesca, então se a gente Gigantesco. fala de ingrediente, é Aham. infinito, né? Porque É, é. como é que, qual é a sua É, percepção? na realidade acho que está bem no começo, né, aqui no Brasil, né. A gente está vendo, por exemplo, se você for hoje numa feira aqui em São Paulo, numa feira de alimentos ou de ingredientes, ou o que seja, comparado com 10 anos atrás, você vai ver que a coisa está evoluindo muito, né, tá, assim, a oferta de novos produtos, de novos ingredientes está muito grande, né. E isso está ocorrendo lá fora também, né. Então o Brasil não pode perder muito o tempo dele, porque eu recebo todo dia, né, relatórios de empresas de fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, falando, oferecendo coisas novas, tal, e é um absurdo, né, o que aparece de 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 situações até para com efeitos funcionais, nutracêuticos, né, quer dizer, é uma coisa, assim, absurda. E o Brasil não pode perder esse tempo, né, tem que eu acho que está ainda um pouco atrasado, né. Entendi. Nós temos uma das empresas nossas, que é a ProNutrition, a gente faz lá algumas inovações. Claro que são inovações ainda que não talvez não seja do nível que você tem lá na Europa, nos Estados Unidos. Mas o nosso trabalho hoje lá no dia a dia é fazer isso. Então, a gente, no caso da ProNutrition, o que a gente oferece para os clientes é o seguinte: o que que você quer para a gente, então, a gente vai desenvolver para você, a gente vai comprar as matérias-primas, a gente vai comprar as embalagens, a mão de obra é nossa, vamos te dar o produto pronto. Você vai ficar responsável pela venda, que a venda não é minha, o produto é seu. Então Uhum. isso Que nós já legal, fazemos há já uns 6, 7 anos e está crescendo que essa legal. situação dessa oferta, porque muitas empresas, até que nem se falou, startup, não tem área produtiva, certo? O Sim. pessoal às vezes não tem área de legislação, porque que estude bem a legislação para saber se aquilo é possível ou não, né? Uhum. Eh, então isso a gente faz na ProNutrition, a gente oferece isso para o cliente. Tanto faz, às vezes, o cliente ser grande, como o cliente menor. Uhum. Hoje nós atendemos clientes grandes e clientes pequenos, Uhum. né. Mas a gente sente no mercado que a coisa realmente está fluindo, né, assim, está fluindo, talvez ainda não na velocidade necessária, né, como você já tem lá fora em vários lugares, mas que está andando, está correndo, né, Uhum. entendeu. É um negócio que eles falam B2B, É, que é. é Nosso caso business para o business, é, né? nosso Empresa caso a para uma gente empresa. vende É. fala com B2B. E também poderia ser algo como pesquisa como serviço, né? Sim, Research, P&D as a sim, service, né? sim, sim.
que as empresas não precisam investir, né? Que é uma mão de obra cara, é, né? São especialistas, equipamentos e tudo mais, eles conseguem ter é. inovação sem investir Sem ver. É que interessante, né? é que tem empresa que não tem área produtiva. Exato. Então, para ela é importante que você dê esse elo para ela Uhum. poder avançar. E aí nós fazemos do 0 até o 99. Entrega para o cara o 99 para o Uhum. cara vender por 100, né. É isso Perfeito. que Que é o TRL também, né? Que é o nível de prontidão da tecnologia. é, Então, vocês é, pegam desde a primeira, vão avançando, que geralmente é mais é, caro. Quando o cliente compra, ele já está comprando é, o produto já é, pronto, né? Humberto, eu queria explorar agora um pouco, porque você acumulou esse conhecimento, né? Técnico, que nasceu na sua formação na Unicamp, de empreendedor que nasceu lá com seus pais e foi evoluindo durante todo o tempo, de gestor que, né, tanto passou pelas empresas quanto as empresas que você trabalhou como funcionário e as empresas que você criou, e hoje você tem posição em conselho nas empresas. Como é que foi essa transição? Conta um pouco para a gente, porque isso é algo que as pessoas, principalmente mais jovens, eles ficam pensando, eu preciso de um conselho, né, que a empresa tenha um conselho, e aí a pessoa começa a acumular, fala, será que eu tenho que ser um conselho? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência no conselho, da importância do conselho, o que é, né? E, hoje, na realidade, assim, como se ele funciona, eu participo de 2, um da Libra e outro da fundação, lá, André Tozello, né. uhum, E o que eu posso dizer é o seguinte, que eu mais aprendo do que ensino num lugar desse, né. E acaba no conselho sendo interessante, porque aparecem muitos assuntos diferentes, que você talvez não tenha visto no passado, né, então você aprende pelos números de casos que você assiste lá no conselho, né. Então, a gente tem ainda outras empresas que a gente precisa montar esse conselho, que a gente não montou ainda, e que funciona muito na empresa é mais reunião. Então, o eh, você faz parte da empresa, ela também, e eu também, então a gente faz lá uma reunião mensal, tal, para discutir uma série de pontos, tal. No caso do conselho não, no caso do conselho é bem direcionado, né, então, a gente acaba aprendendo mais do que eu falo assim, aprendo mais do que ensino, porque realmente ali vai aparecer uma série de pontos diferentes que a gente antes não via, né. uhum, Então, de repente, alguém do conselho traz uma situação, e essa na área de finanças é uma área que evolui muito também, área contábil. Fo uhum, Agora mesmo a gente está passando aí por vai passar por uma modificação tributária, né. sim. Então tudo isso, num conselho você consegue, às vezes, discutir mais a fundo isso aí. E você, no seu histórico, você menciona, enfatiza que um dos valores que você persegue é o desenvolvimento de pessoas. E como é que é isso? Você tem como que isso é no seu dia a dia, né? Como é que você implementa isso e consegue levar esse valor para a sociedade ou para os Aham. funcionários? É, na realidade, né, a gente acaba dando dá oportunidade para quem merece. Então você tem lá, vou dar um exemplo, tem caso lá de funcionária que veio trabalhar conosco, que ela tinha, sei lá, eu tinha 17, 18 anos. E hoje ela está com 40 e poucos e continua na empresa, né. Então a gente sempre deu oportunidade para aquelas pessoas que, claro, que mereciam, né. Uhum, E isso aí nem sempre é possível de fazer, porque às vezes você não tem a vaga em si. Mas quando você tem a vaga, né, para aquela função, a gente procura primeiro ver se aproveita alguém interno, do que procurar no mercado externo. uhum, Se não achar no mercado interno, então você vai para o externo, né. uhum. Então é isso que a gente faz normalmente, é de dar oportunidades para quem merece, né, que está nessa fa que se dedicou muito pela empresa durante vários anos, tudo mais. Uhum. Legal. E agora falando no papel da Unicamp, da sua formação lá, a Unicamp ela é uma referência de inovação, né, ensino, mas Sim. também de pesquisa e inovação, com várias patentes, agência de inovação também é uma referência nacional. Como é que foi a gente usa o termo ecossistema, né? Como é que foi esse ambiente inovador e de excelência em pesquisa e ensino? Como é que isso foi importante para você na sua carreira?
Aí você fala Na Unicamp. na Unicamp. É. Então, na Unicamp, assim, depois de formado, eu tinha muito acesso lá à Unicamp, na FEA, porque a gente tinha vários ex-colegas que se formaram e viraram professores da FEA, né? Uhum. Então a gente sempre manteve essa estrutura, né, de conhecimento, de apresentar, às vezes era convidado para palestras, para falar sobre as empresas que a gente tinha e tudo mais, né? Então a gente assim, sempre procurou realmente participar dessa maneira. Eu nunca fiquei longe da Unicamp. Agora, de um tempo para cá, sim, eu fiquei porque aí mudou um pouco a diretoria lá da, da FEA, né? Então, que é um pessoal que eu já não tenho muito contato, né? Porque já talvez vieram depois de mim, né? Assim, entraram na faculdade depois, né? Mas eu sempre procurei ter esse contato, né? Até hoje tem alguns professores que a gente se encontra, não porque marca, mas se encontra em algum lugar. Na fundação, tem alguns ex-professores que deram aula para mim, que fazem parte do conselho da fundação também, entendeu? Que legal. Mas assim, eu sempre achei importante, né, ter esse contato, né? Eu sempre gostei de ter esse contato com o pessoal da FEA. Legal. E você, nas suas empresas, talvez aquela que é Pro-Nutrition, como é que é a relação de vocês com institutos de pesquisa e desenvolvimento, com agências de fomento? Como é que vocês fazem, se vocês fazem essa conexão com as ICTs, né, que são universidades, própria Embrapa, FEA e outras universidades? Vocês captam recurso para desenvolver pesquisa? Como que é? Assim, já no passado já captou como é que chama? Aqui é de São FAPESP? Paulo, FAPESP, e isso já foi feito no passado, né? Existe até alguns, a gente faz até com um organismo internacional, também já existe alguma situação parecida com essa, né? Que eu diria que a gente tem um nível razoável, mas ainda não, talvez não tão satisfatório, e poderia estar explorando outras condições que não só as usuais, como você falou, FAPESP, né? A gente já participou de vários processos da FAPESP, alguns foram bem sucedidos, outros não, né? Mas faz parte, né? Ela existe para isso. Ela existe para o risco, né? Para poder mitigar o risco. Mas e a pesquisa em si? Vocês desenvolvem projetos de pesquisa em parceria com universidades ou vocês fazem tudo dentro da universidade, dentro da empresa, desculpa? Não, a gente faz junto com alguém. Então, por exemplo, eu me lembro que tem um projeto do Canadá, por exemplo, o Instituto do Canadá, né? Então, isso aí é feito aqui internamente uma parte, outra parte é feita lá no Canadá. Mas são coisas ainda que não têm definição final. Isso aqui foi aprovado. Claro. São coisas que estão correndo, né? Em desenvolvimento. Tá. Não, tá ótimo. Queria te perguntar, então, pensando no fechamento, qual é a sua visão em relação ao mercado de alimentos e ingredientes e como é que você acha que vai ser o futuro? Você já adiantou um pouco dizendo que o Brasil precisa ter um pouco mais de protagonismo, né, na inovação. E como que você pensa isso para os próximos anos aí? Como é que vai ser esse mercado? Assim, falando dos produtos e ingredientes, a gente entende que o mercado cresce. Se você falar volumes, né, de ingredientes, volumes de alimentos, com certeza o mercado vai continuar crescendo, né? E eu entendo que, com relação à parte de sustentabilidade, inovação, tudo isso aí, a questão realmente de crescimento, né? Como você falou agora há pouco, pode estar um pouco atrasado, mas já está evoluindo. Como falei, se você computar 10 anos atrás e hoje, você vai ver que tem uma baita diferença de situação, né? Positiva, assim. Legal. E a gente fala uma frase aqui que é, para você completar, que é: eu fundei a empresa para, e aí você fala o porquê. E aí eu escolhi a Libra. Pode ser essa? Porque daí você falaria, eu fundei a Libra para... Não, pode ser, sim. Porque, inclusive, a frase que eu vou falar está bem envolvida com ela. Eu fundei a Libra para suprir o mercado de ingredientes e alimentos saudáveis para a criação de empregos e para a geração de renda para os investidores. Muito bom, ótimo.
Tá, e aí para finalizar, uma mensagem, né, para as pessoas que estão abrindo agora uma vida no empreendedorismo, né, iniciando uma vida no empreendedorismo, para as pessoas que estão, de repente, olhando para o setor de alimentos, né, qual seria a sua mensagem para passar em relação a É, empreendedorismo no setor de alimentos? eu vou falar assim, pouca coisa, mas assim, porque eu mesmo já errei muito. A gente falou aqui em sociedade, né, então, eu já errei muito, não só sociedade, em outras coisas, né. Graças a Deus que os erros foram menores do que os acertos, né. Então a tua pergunta É uma mensagem para os tá. empreendedores, né? Tá. O que eu diria que, assim, porque eu já vi acontecer isso inclusive comigo, eh desenvolver projetos muito bem elaborados. Porque muitas vezes eu já aconteceu comigo, da gente fazer projetos mal elaborados, e aí isso aí acaba dando em quê? Em nada, em prejuízo e em nada. Uhum. Então seria essa parte. Primeiro, fazer projetos realmente muito bem elaborados. O segundo, procurar a parte de financiamento de recursos, porque muita gente, até eu lembrei de um amigo meu formado comigo, que ele trabalhou muitos anos em empresas multinacionais, até que ele resolveu um dia montar uma empresa para ele, né. E ele acabou caminhando 2, 3 anos bem, quando ao final desses 2, 3 anos começou a faltar recursos, e aí ele não teve tempo para salvar a empresa. A empresa naufragou, porque realmente ele não fez isso antes. Então é aquela frase que diz: nadou e morreu na praia. É esse exemplo, né. Então, eu acho que essa parte do financiamento é muito importante, ele se pesquisar isso com muita antecedência, para ter certeza. Terceiro, muito trabalho, porque a gente tem que trabalhar muito para dar certo, não tem esse negócio de falar: "Ah, não, porque às vezes o pessoal da molecada, eles se fiam muito naqueles caras dos Estados Unidos que deram certo, né, o cara Steve do Jobs. Google, do Steve É, é. Jobs, que com 30 anos os caras ficaram bilionários e tal. A realidade aqui é totalmente diferente. Isso não existe aqui, É. sabe, mesmo para quem é mais velho como eu, você não consegue isso aí, de resultado, o Uhum. que eles conseguem, é uma coisa absurda, né. E por último, ter muita resiliência. Eu acho que essas coisas, assim, um projeto bem elaborado, um um cronograma de financiamento financeiro bem elaborado, muito trabalho mesmo, e muita resiliência. Eu acho Uhum. que isso aí é básico, Ótimo, perfeito. entendeu. Tá bom. Não sei se eu te ajudei, se eu te atrapalhei. Nada, de jeito nenhum, foi muito bom mesmo. Às vezes eu esqueço o que eu estou falando, Não, mas não, é tá ótimo. normal. Não, tá ótimo. Então tá bom. Bom, Humberto, muito obrigado Obrigado igualmente. por ter vindo. Foi muito bom conhecer a sua história, conseguir dividir com o pessoal. Bom, então esse é o podcast da Unicamp Ventures. A gente tem um patrocínio da Perfix Consultoria. Muito obrigado mais uma vez. Espero conversar mais uma próxima. Eu que agradeço e estou à disposição. Tá joia.